Dando continuidade ao nosso módulo de crimes contra a ordem tributária, nesta segunda aula estudaremos o crime de sonegação fiscal, previsto no artigo 1º da Lei 8.137 de 1990. E o artigo 1º da Lei 8.137 dispõe assim: constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Inciso 1. Omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Inciso 2. Fraudar a fiscalização tributária inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal. Inciso 3. Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda ou qualquer outro documento relativo à operação tributável. Inciso 4. Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato. Inciso 5. Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativo à venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizada ou fornecê-la em desacordo com a legislação. Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade no prazo de 10 dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso 5. Primeiro, considerações iniciais, existe grande debate aqui, porque sonegação fiscal basicamente é suprimir ou reduzir tributo. E em razão disso, existe um grande debate de qual seria o bem jurídico do crime de sonegação fiscal. Tá? Você tem toda uma discussão na doutrina de qual seria um bem jurídico. Para a parte da doutrina, o bem jurídico é a arrecadação. E essa é chamada teoria patrimonialista. Então seria a mera arrecadação, o mero não pagamento. Já para outra parte da doutrina, é considerado o cumprimento das normas fiscais e a regularidade da ordem tributária, que é a chamada teoria funcionalista. Então, um bem jurídico seria a regularidade da ordem tributária. Existe uma teoria ainda, uma terceira teoria, chamada teoria eclética, que afirma que o crime é pluriofensivo, afetando tanto a arrecadação quanto a probidade do sistema tributário. Bom, eu entendo que o bem jurídico é a arrecadação, quer dizer, da forma como o nosso direito penal ele é desenhado hoje, o bem jurídico seria simplesmente a arrecadação, tá? Então, basicamente, você tem aí o Estado utilizando o direito penal como um cobrador de impostos. Tá? O direito penal é utilizado como meio coercitivo para se cobrar impostos. E basicamente é isso. Tá? Não tem nada além disso aqui. Isso reflete a sociedade, de certa forma, que a gente vive. Tá? Bom, questão dos sujeitos do crime. Tá? Grande parte da doutrina considera a sonegação fiscal como crime próprio, já que somente o contribuinte poderia ser seu sujeito ativo. E essa é a teoria que eu entendo mais correta. É um crime próprio, o contribuinte deve ser seu sujeito ativo, contribuinte ou representante legal do contribuinte. Porém, outros doutrinadores, na esteira da jurisprudência, têm considerado como crime comum, e aí podendo ser cometido por quem não ostenta diretamente a qualidade de contribuinte, que seria o caso de contadores, auditores, advogados. Então a doutrina, como eu disse lá na aula introdutória, ela começou a se posicionar junto com a jurisprudência no sentido de que seria um crime comum e não um crime próprio. Eu entendo que esse entendimento está equivocado, tá? Que o crime de sonegação fiscal é sim um crime próprio. Porém, nós como advogados temos que saber que a jurisprudência, a doutrina, tem se encaminhado para essa outra posição equivocada. O sujeito, por sua vez, é o Estado, representado pelo fisco. Então aqui o sujeito passivo é apenas o Estado. Tipo objetivo. Os verbos núcleos são suprimir, que é o não recolhimento total do tributo, ou reduzir, que é o não recolhimento parcial. Então a gente tem aqui dois verbos alternativos, ou você suprime, que é não recolher totalmente o tributo que era supostamente devido, ou você reduz, que é não recolher parcialmente o tributo que era devido. Além disso, a supressão ou redução ela deve recair sobre tributo ou acessório. Tributo, aqui entra uma questão, porque lei penal em branco, aqui é uma lei penal em branco homogênea.
O tributo, nos termos do artigo 3º do Código Tributário Nacional, é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor que nela possa se exprimir, que não constitua ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. E o que se encaixa dentro do conceito de tributo são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Então, quer dizer, recai sobre imposto, taxa ou contribuição de melhoria. Então, recai sobre qualquer espécie de tributo e também sobre os acessórios de tributo. Tá? Não só sobre o tributo. Já a obrigação acessória, por sua vez, é aquela que tem por objetivo prestações positivas ou negativas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Então, obrigação acessória é aquilo que o contribuinte tem de fazer para facilitar a fiscalização do Estado. Isso é uma obrigação acessória. São exemplos de obrigações acessórias a emissão de notas fiscais e a escrituração dos livros fiscais. Então não é provavelmente o recolhimento do tributo, mas é uma obrigação acessória que o contribuinte tem que fazer para facilitar a atividade arrecadatória do Estado. Além disso, o tipo informa que a supressão ou redução deve ser cometida por meio de uma das seguintes condutas. Primeiro, omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Aqui o agente deixa de prestar informação ou presta declaração falsa ao fisco. Então, se ele o faz com o fim de reduzir ou suprimir tributo, estaremos diante desse crime do artigo 1º. Inciso segundo, fraudar a fiscalização tributária inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de qualquer natureza e documento exigido pela lei fiscal. Aqui o agente frauda a fiscalização por meio do engodo, da mentira, omitindo ou inserindo elementos inexatos em documento fiscal, aquela questão de nota falsificada, nota maquiada, que fala não falsificada, né? Nota maquiada, que você altera ali algum elemento da nota para pagar menos tributo. Daí, inciso 3º, falsificar ou alterar nota fiscal, fatura duplicada ou nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à operação tributária, que o agente contrafaz ou altera a nota fiscal, fatura ou duplicada. Depois, elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deve saber falso ou inexato, é que o agente emprega de alguma forma documento que sabe, né, ou deve saber inexato com o fim de reduzir ou suprimir tributo. Daí depois, negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativo à venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizada ou fornecê-lo em desacordo com a legislação. Aqui é aquela questão da entrega do documento fiscal, que é obrigatório, né? Se o indivíduo tem que emitir o documento fiscal e ele não faz e acaba com isso reduzindo ou suprimindo o tributo, ele incidirá eventualmente na pena relativa ao crime. E depois tem a questão da falta de atendimento à exigência da autoridade. O legislador que parou a falta de atendimento da exigência da autoridade é o inciso 5, que é negar ou deixar de fornecer documento fiscal. A norma é de péssima redação e eventualmente viola o princípio da não autoincriminação, nemo tenente se deteste. Porque se a autoridade pede e o indivíduo ele não pode ser obrigado a entregar se aquilo implicar na sua autoincriminação. Eu acho que isso é uma questão muito importante, né? Então você tem uma questão constitucional aí, porém é importante destacar que para que se configure a hipótese deve haver notificação escrita onde conste especificamente os documentos que devem ser entregues. Bom, tipo subjetivo, o crime é doloso, né? Então se exige o dolo e além disso há de existir o elemento subjetivo do tipo, o dolo específico, consistente na finalidade de reduzir ou suprimir tributo. Isso é muito importante. Então, além do dolo genérico, no crime de sonegação fiscal, nós também temos o elemento subjetivo do tipo, o dolo específico, que é a finalidade de reduzir ou suprimir tributo. Além disso, não é admitida a forma culposa, de forma que más interpretações da lei tributária realizadas no âmbito de planejamento tributário, por exemplo, não pode ser considerada como suficiente para a ocorrência do crime de sonegação fiscal. Então, se você tem lá más interpretações, né, elas não são consideradas para fins de sonegação fiscal. Tá? Então, por exemplo, a questão da elisão fiscal, né, que é o indivíduo fazer um planejamento tributário para tentar pagar menos imposto, isso não configura crime pela falta de dolo. A intenção não é suprimir ou reduzir tributo, é se adequar à lei da forma mais inteligente possível dentro de um sistema tributário caótico. Então o planejamento tributário em si ele não é crime. Ele só é crime se tiver o dolo de suprimir ou reduzir tributo. Bom, consumação e tentativa, o crime material se consumando com efetiva supressão ou redução do tributo devido e a tentativa ela é em tese admissível. Então aqui o crime ele é material, né? Ele se consuma com a efetiva supressão ou redução do tributo.
e eu espero vocês na próxima aula. Muito obrigado.